Bom dia, pessoal. Meu nome é Flávio José. Vou ser o novo professor de ciências de vocês. E o assunto de hoje da nossa aula é ar e temperatura. Esse assunto ele encontra-se disponível no livro de vocês lá no capítulo 10, páginas 185 a 190. Para compreender esse conteúdo, primeiro nós temos que compreender o conceito de atmosfera. A atmosfera, esse nome átmo, ele vem de origem grega, que significa ar. E essa parte de esfera lembra muito ali da matemática, aquele objeto, aquela circunferência, que está relacionado aí ao nosso planeta. Ou seja, a atmosfera terrestre responde a uma camada gasosa que circunda o nosso planeta Terra. Essa camada ela é composta de gases que não se dissipam e são mantidos devido à gravidade. Uma das principais funções da atmosfera é proteger a Terra dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol e manter a temperatura do planeta ao longo do dia, da noite e do dia, evitando que haja uma grande amplitude térmica, isto é, uma grande variação entre a temperatura mínima e a máxima. O que a atmosfera ela faz? Ela barra uma parte desses raios solares, eles são repelidos pela atmosfera, e ela também vai ter uma função de estufa. Ou seja, essa atmosfera, ela vai manter uma parte desse calor no nosso planeta, impedindo assim de que as noites sejam muito frias. A composição da nossa atmosfera ela é composta do gás nitrogênio, corresponde a 78% do volume. Esse gás ele consegue absorver energia solar, mas não em uma grande quantidade. O nitrogênio ele é o mais abundante, mas nós, seres humanos, não conseguimos absorver esse nitrogênio de forma direta. Nós absorvemos ele de forma indireta. O nitrogênio ele está presente em todos os compostos orgânicos, ou seja, nós possuímos nitrogênio no nosso corpo, no nosso DNA, nas nossas células, as proteínas possuem nitrogênio, mas vocês devem estar se perguntando, se nós não conseguimos absorver esse nitrogênio, como nós temos ele? Nós absorvemos esse nitrogênio basicamente através de outros seres, ou seja, existem alguns seres que eles vão ser seres com capacidade de absorver esse nitrogênio, que são algumas bactérias. Essas bactérias, elas liberam essas substâncias, uma parte desse nitrogênio no solo, e as plantas acabam absorvendo também esse nitrogênio presente no solo. E quando nós nos alimentamos diretamente das plantas ou dos animais que se alimentam dessas plantas, nós acabamos ali absorvendo também e consumindo essa quantidade de nitrogênio de forma indireta. O oxigênio, ele vai estar presente na nossa atmosfera em torno de 21%, mas esse gás, ele é o gás necessário para que haja vida no nosso planeta. Se não tivesse o gás oxigênio, não existiria vida. Além de ser importante para a vida no planeta, o gás oxigênio é muito importante para o processo de combustão. Uma vez de que não exista gás oxigênio, o processo de combustão ele se encerra. Por exemplo, quando você pega uma vela, acende ela e cobre ela com um copo. Ou seja, a vela ela vai continuar acesa enquanto houver oxigênio. A partir do momento de que o oxigênio todo é consumido, a vela dentro daquele copo ela vai se apagar. Existe também o gás carbônico, que ele é conhecido como dióxido de carbono, ou CO2, e ele vai ocorrer em menos de 1% na nossa atmosfera, exatamente 0,39%. Esse gás ele está presente e ele é muito presente no processo de respiração, ou seja, quando nós respiramos, nós estamos liberando aí para o ambiente, juntamente com os outros seres vivos, até mesmo as plantas, esse gás carbônico. Só corrigindo a minha fala, as plantas elas vão
durante o dia, elas vão absorver esse gás oxigênio e vão liberar para o ambiente gás. Vão absorver esse gás carbônico e vão liberar para o ambiente esse gás oxigênio. E os outros seres vivos, eles vão absorver o gás oxigênio e vão liberar para o ambiente gás carbônico. Existem também outros gases, que são o neônio, o argônio, o hélio, o metano, o gás nitrogênio e o ozônio. Além desses gases, na nossa atmosfera ela vai ter partículas suspensas. Essas partículas suspensas são partículas de ar, que elas vão ser conhecidas como vapor de água. Vocês conseguem observar essas partículas de ar geralmente na primeira fase do dia, devido à sua concentração. Nesse horário, nós conseguimos observar um fenômeno que é conhecido como neblina. Também conseguimos observar, se olharmos a grama, a presença do que conhecemos como orvalho, que são gotículas de água que se condensaram ali nas folhas das plantas. Agora nós vamos estudar as propriedades do ar. O ar ele vai possuir algumas características. E a sua primeira propriedade é que o ar ele possui sim uma matéria e uma massa. Como todas as coisas que conhecemos, o ar ele é composto de matéria, afinal é formado por diversos gases, que já foram informados anteriormente, e esses gases eles são formados de átomos. Então, o ar ele possui massa e ocupa sim um espaço. Como podemos observar isso? Quando você pega uma bexiga e essa bexiga ela está apagada e você enche essa bexiga de ar, você vai observar que aquela bexiga vai aumentar de tamanho. Ou seja, o que alterou? Alterou a quantidade de ar presente dentro daquele objeto. Ou seja, ali comprova de que o ar pode sim ocupar um espaço e possui uma massa. Uma outra característica do ar é conhecida como pressão. Quando nós falamos de pressão, nós estamos falando da pressão atmosférica, ou seja, a pressão que o ar ele exerce sobre todos os objetos do nosso planeta. Quanto mais próximo da superfície, maior é a pressão. Ou seja, o ar ele tem mais massa e ele vai pesar mais. E à medida que aumenta a altitude, ou seja, à medida que a pessoa ela vai se afastando da superfície, o ar ele fica mais leve. Como podemos observar aí na imagem. O que a imagem ela demonstra? De que, de acordo com que a pessoa ela vai se afastando da superfície, ela vai adquirindo mais altitudes, essas moléculas de oxigênio e dos outros gases, elas vão se encontrar numa menor quantidade, devido a essa pressão, essa força que o ar ele tem. E como nós não percebemos essa pressão atmosférica? Porque desde o momento em que nós nascemos, nós já estamos acostumados. Mas se nós fôssemos para um outro planeta, lá teria uma situação diferente e uma pressão atmosférica diferente da nossa. Nós poderíamos acabar percebendo. Uma outra propriedade do ar, ela é conhecida como densidade. O ar ele tem um peso graças a um fenômeno, a uma força que é conhecida como força da gravidade ou força gravitacional. Essa força atrai todas as coisas em direção ao centro da Terra. Por isso a concentração de gases é maior próxima ao nível do mar. Consequentemente, ela é mais densa. Então o ar que respiramos é mais denso do que o ar das montanhas, porque em altitudes maiores a densidade do ar diminui e ele vai se tornar rarefeito. Ou seja, é por isso que quando uma pessoa ela vai ali para uma montanha, vai para uma serra, ela vai sentir um pouco de dificuldade de respirar, devido à quantidade de gás oxigênio presente naquela região. Ou seja, se eu perguntar sobre pressão atmosférica, eu digo, Ana, ela foi para a praia e João foi para uma serra. Em qual das duas situações a pessoa ela vai ter uma dificuldade respiratória? A que foi para a serra porque ela estava num local onde tinha uma pressão atmosférica diferente, ou seja, tinha uma quantidade de gases, de oxigênio menor, ou seja, o ar era rarefeito. Uma outra propriedade do ar, ela vai ser conhecida como resistência do ar. Você pode observar isso quando você anda de bicicleta, quando você corre, você sente
uma força lhe empurrando para trás. Quando anda de moto, essa resistência ela está presente quando uma pessoa pula de paraquedas. Graças a essa resistência do ar, essa pessoa ela não se esborracha ali quando chega ao solo, porque essa resistência do ar ela vai diminuir a velocidade de que esse objeto ele vai cair. Um exemplo, quando você pega uma folha de papel e solta ela, e quando você pega uma outra folha de papel e amassa ela. O que está alterou? Além de ter alterado a forma e ter comprimido o objeto, você vai estar mexendo também na resistência daquele objeto em relação ao ar. Porque quando você diminui, vai ter uma área menor, ou seja, aquele objeto ele vai ser menos resistente. Estão compreendendo? Eu espero que sim. Uma outra propriedade vai ser a parte de compressibilidade e expansibilidade do ar. Compressibilidade é a propriedade que o ar tem de diminuir de volume quando comprimido, e expansibilidade seria de aumentar, ocupando todo o lugar disponível. Um experimento que vocês podem realizar é pegar uma seringa sem ponta, colocar essa seringa apoiada em uma das suas mãos e com a outra você tentar forçá-la, tampando ali o orifício que seria colocado a agulha. Você vai perceber que ao fazer comprimir, vai ficar indo uma diferença. Por que essa diferença? Porque o ar presente no interior da seringa, ele já foi comprimido o máximo, ou seja, a partir daquele momento, ele não consegue mais ser comprimido porque os seus átomos já estão todos ali juntinhos. Quando você alivia, ele aumenta novamente, ou seja, a sua expansibilidade. As propriedades do ar elas podem sofrer uma alteração devido a uma variação de temperatura. Ou seja, o ar, quando ele é aquecido, ele tende a se expandir e quando ele é resfriado, ele tende a diminuir. O ar, ele em situações normais, ele dentro de um recipiente, ele vai possui uma pressão interna. Ou seja, quando ele é aquecido, essa vai aumentar a quantidade de ar, ou seja, vai aumentar a sua pressão interna, e quando diminui, ele vai diminuir sua pressão interna. Vocês visualizam muito essa parte de pressão na panela de pressão. Ou seja, quando o alimento está sendo aquecido, ali dentro da panela, o ar ele vai estar sendo aquecido, ele vai aumentar de tamanho. Ou seja, quando ele aumenta de tamanho, ele vai tentar fugir, que é através daquele orifício. E quando você quer aliviar a pressão, o que geralmente as pessoas fazem? Elas liberam aquele pito para poder sair aquele vapor de ar presente para conseguir abrir a panela de pressão. Ou ainda elas tendem a pegar a panela e colocar ali na torneira, porque o que ela vai fazer? Vai diminuir a temperatura e assim ela também vai diminuir a pressão da panela. Para que ela até mesmo ela não venha tentar abrir a panela sem ter liberado um pouco daquela pressão interna. No recipiente fechado, a temperatura alta, maior a pressão interna, e quando a temperatura baixa, diminui essa pressão. Uma outra propriedade do ar é chamada de conversão térmica. O ar quente ele tende a subir e o ar que ele é mais frio, por ele ser um ar mais pesado, ele tem... Vocês conseguem observar isso do ar quente no balão, ou seja, quando essa chama ela é aquecida e o ar quente ele tende a subir, ela faz com que o balão suba. E dentro da geladeira, vocês percebem que alguns objetos na parte de baixo, dependendo da temperatura que se encontra a geladeira, se ela não está sendo aberta, vocês conseguem observar a formação de gelo dentro dos recipientes, de uma garrafa, por exemplo. Essa parte de conversão vocês também observam em um local com ar-condicionado. O que acontece em um ambiente com ar-condicionado? O ar-condicionado ele vai fazer essa conversão de temperatura, ou seja, o ar quente daquele ambiente, ele sobe, ele fica próximo ali da região do forro, e o ar que ele é mais frio daquele local, ele desce. Por isso que esfria o ambiente. Bom, pessoal, espero que tenha
dado de compreender. Essa parte de resistência, só voltando aqui, vocês do paraquedas, quem joga aí Free Fire já deve ter observado essa parte de resistência. Bom, pessoal, até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau.